Aleluia, amados. Deus é eterno. Deus é eterno. O seu amor é eterno. A palavra do apóstolo Paulo fala que a fé e a esperança acabarão, mas o amor jamais acabará. Diz que os céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra fala que Deus, tudo que emana, tudo é para Ele, tudo feito por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Inclusive eu e você somos feitos para Ele, e nós temos que nos munir de tudo aquilo que está no nosso alcance para podermos preservar aquilo que é eterno. O valor de uma vida eterna. Nós não temos muitas das vezes a compreensão o que é uma vida, o que é uma eternidade perto de Deus ou longe de Deus. E nós temos que nos munir das ferramentas que o Senhor nos coloca na nossa mão para podermos sermos um canal de bênção e para que a semente que foi lançada e que cada um lança possa permanecer e possa permanecer para uma eternidade. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O meu amor jamais acabará. A esperança ela vai terminar, a nossa fé ela vai terminar, porque de fato veremos que Deus face a face. E nós temos que o tema que nos foi dado, o tema que nos foi passado, que ontem o pastor Cris leu para nós em João 15, certamente eu estarei mencionando aqui também João 15, amanhã e pela manhã e à noite também, provavelmente os preletores estarão falando talvez sobre este mesmo texto. E João 15, ele nos fala sobre o fruto, mais fruto. 15, 2 fala fruto, pois mais fruto, muito fruto, e depois fruto permanente. Queridos, o agricultor semeou uma semente, e essa semente ela gerou um fruto, e esse fruto foi através da sua palavra. E este fruto, como já foi dito aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, o fruto do amor. E quando nos falam de fruto e frutos, não é? O fruto é somente um, como nós vamos estar a falar aqui rapidamente. O fruto é só um, é o amor. O fruto é o amor, que ramifica em vários frutos. Que coisa tremenda! Nunca vi na natureza um fruto dar vários frutos e de vários sabores. Nunca vi, não sei se há, ou creio que não. Mas nós temos a palavra do Senhor, estes frutos. Nós temos na palavra do Senhor que algo que vai acontecer para o benefício daquilo que é eterno. As pessoas são eternas e nós precisamos saber lidar com as pessoas. Nós precisamos de saber lidar conosco mesmos para que a eternidade não se perca naquela pessoa perto de Deus. Ela pode se perder para longe de Deus, mas o Deus, o Criador, o agricultor semeou a sua semente em nosso coração para que o seu fruto possa germinar, para que o seu fruto, o fruto do amor, possa trazer vida e vida em abundância. Nós não podemos pensar somente no aqui e agora. A nossa vida não pode ficar reduzida só no céu ou nas bênçãos que Deus tem para nós. Isso não é cristianismo. Isso não é palavra de Deus. Isso não é palavra de Deus. Se pensarmos somente no céu e se pensarmos somente nas bênçãos que Deus pode nos conceder, isso não é evangelho. Ainda não descobrimos a verdadeira essência para aquilo que nós fomos criados. Deus, sendo autossuficiente, teve o seu prazer em nos criar, para que nós possamos nos relacionar também. E é aqui que nós falhamos. A semana passada eu falei sobre edificação e estávamos a falar sobre aquele apelo em Efésios capítulo 4, versículo 1.
que ele começa: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis com a digna vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Como disse na semana passada, rogo é algo que vem do profundo do coração. E eu não tenho tempo para falar sobre todas elas, mas hoje vou me deter somente num só, que é a longanimidade. Nós, para sabermos nos relacionar, nós precisamos de ser pessoas longânimas. Mas isso só vem se de fato o amor de Deus está no meu coração. E é para isso, e Moody foi um dos grandes evangelistas do século XVIII que nós tivemos. Este homem, quem tiver curiosidade de saber mais acerca deste homem, leia essas biografias dos homens do passado. Este chamado grande evangelista. E ele disse que o amor, que tudo se resume, isso para tu é filha, tudo se resume no amor. Ou seja, é no amor em que nós temos, porque o amor é a evidência maior do que pertencemos a Deus, porque Ele é amor. Ele é amor. A sua essência é amor. A sua essência é luz. Duas características que nós encontramos na palavra de Deus é que Deus é luz e que Deus é amor. Ponto final. São adjetivos bem claros, não há mais rodeios. Deus é amor e Deus é luz. É isso que Deus é. E isso foi implantado no nosso coração. E nós temos isso no nosso coração para podermos expressar esse amor uns para com os outros. Para com os outros. Essa é a grande verdade do Evangelho. É um amor libertador, que através de Cristo Jesus nós tivemos esse mesmo acesso. E muito fala aqui, é o amor, alegria, como a pessoa diz em gozo, é o amor exaltado. É o amor que exalta, é a alegria que brota do nosso coração, porque o amor está lá. É paz, a paz é o amor em repouso. Não é que porque tudo nos vai bem, não, porque temos paz, porque não são as circunstâncias que vão ditar, que vão tirar a nossa paz. Nós temos paz com Deus. Em primeiro lugar, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo faz que nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Fomos reconciliados com o Senhor Jesus. E somos embaixadores dessa mesma reconciliação. Por quê? Porque temos paz com Deus. Enquanto nós temos paz com Deus, as circunstâncias não nos prendem. E a longanimidade é o amor que nunca se cansa. E é aqui que eu vou me deter mais à frente, um pouco mais. E nós estamos cansados. As pessoas nos cansam. As pessoas às vezes nos cansam. Às vezes nós desistimos das pessoas. Mas Deus é longânimo. Deus não desistiu de ti. Deus não desistiu de mim. É só olhar para a tua história e ver com quantos anos você se rendeu ao Senhor. Com quantos anos você se rendeu ao Senhor. O Senhor nunca desistiu de você. E Deus nunca desiste de ninguém. E Deus nunca desiste, mas nós desistimos do nosso próximo. Nós não temos, como vamos ver mais um pouco mais à frente, nós não temos esse ânimo. Nós não cremos profundamente que a pessoa pode se transformar, que a pessoa pode mudar, que as circunstâncias podem moldar o seu caráter. E nós desistimos. Não temos nós temos essa longanimidade, uma palavra tão comprida, mas também tão difícil de colocarmos em prática. E a benignidade diz muito que é o amor que suporta. Bondade é o amor em ação. Vamos pôr, o amor em ação. O amor não é algo estático. O amor é algo que se move, e se move em prol do outro, a favor do outro, e não a nosso favor, e não ao meu próprio proveito, mas em relação ao outro. Nós não conseguimos ver Deus através do outro. Nós não conseguimos ver Deus em nós mesmos, se olhamos como um espelho para nós mesmos. Isso chama-se narcisismo. E nós não devemos ter essa noção da nossa vida. É sempre em prol, em função do outro. A
fé diz muito que é o amor no campo da batalha. Nós temos que ter esse amor para poder vencermos as nossas dificuldades, as nossas batalhas que vêm dia após dia, e fazem parte da caminhada, Não há vitória sem luta, não há, faz parte do dia a dia. Essa é a nossa limitação, essa é a nossa humanidade, e nós devemos caminhar para lá, mas sempre pondo a fé e sempre pondo o amor em prática. A mansidão é o amor e a disciplina, e nós temos que ser pessoas disciplinadas. Nós não podemos ser de pavio curto, como eu vou falar mais à frente. Nós não podemos ser e ter essa característica dentro de nós, não faz parte de nós, né? E a mansidão, isso que nós temos que cultivar é nossa vida, e temperança, domínio próprio, é o amor sendo treinado. Então nós temos que ter domínio em toda e qualquer circunstância, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso andar. Esses são frutos que devem permanecer em todo o meu viver, através de um só fruto, o fruto do amor. Como vimos em João 15, que temos muitos frutos e frutos que permanecem. O Senhor quer que esses frutos possam permanecer em nós. E essas mesmas características são características que todos nós temos. Não há nenhum que nós não a tenhamos. Nós temos todas elas. A questão está é que umas amadurecem mais rápido do que outras. Umas amadurecem mais rápidas do que outras. Por quê? Porque ou eu dou abertura ou eu não dou abertura. Nós temos que amadurecer todos esses frutos, para que quando o Senhor vier, nós sejamos encontrados com essa permanência total de todos esses frutos na nossa vida. Mas, como diz, eu achei engraçada essa nova expressão, até tem remédio santo aqui. Até tem remédio santo, né? Às vezes a gente está na procura de alguns remédios, né? No nosso linguajar comum, algum remédio aqui. Este remédio foi um remédio santo, né? Então existe um remédio santo, né? Vamos ser um pouco, né? Até a gente falou que na nossa igreja não há heresias. Mas um dia, né, eu vou implantar essa heresia, não é minha. Mas alguém falou que, né, e faz sentido às vezes, que o amor é o órgão para o coração e para o órgão digestivo. Olha só, evita gastrite nervosa. É verdade. O amor diz que a alegria e a paz ajudam o combate no estresse. A longanimidade, dignidade e mansidão previnem problemas nos ossos e na pele. Claro, você não vai estar sujeito a brigas e ataques físicos, não é? Se você tem essas características. Bondade e fidelidade combatem falhas no relacionamento. Domínio próprio, que é importante para manter o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Então, esse é o remédio santo que nós temos, mas parte de um só, é o amor. É o amor, né? E nós temos que evidenciar, né? E a palavra de Deus, Jesus refletiu, João 15, né? O mundo vos conhecerá verdadeiramente quando vos amardes uns aos outros. O amor é muito grande, queridos, porque o amor vai contra nós, ela luta contra a nossa natureza carnal. Porque como Satã daqui a pouco, nós somos muito eu, é muito egoísmo, é muito olhar para mim mesmo, é muito olhar para a minha circunstância. E quando vem o amor, em que o Senhor nos abre o ego, o Senhor nos diz que amar a quem nos ama é fácil, mas amar os nossos inimigos não é fácil. Amar quem nos quer mal não é, quem nos quer mal não é fácil. Amar quem nos critica sistematicamente não é fácil, não é, porque não é próprio de nós. Mas pelo fruto que foi implantado no nosso coração, nós temos a capacidade total de vencer. Essa é a nossa luta. Muitas vezes nós lutamos, queremos lutar contra Satanás e seus demônios e esquecemos de lutar contra nós mesmos. E abrimos muita brecha no nosso caminho.
no nosso caminhar. Então nós temos que ter isso muito bem prático no nosso relacionamento, né? Ninguém pode dizer que tem um fruto e o outro não. Como foi dito, o que pode acontecer é que alguns frutos amadurecem mais rápido que outros, não é? Se eu te perguntar naqueles 9 frutos do Espírito, será que todos estão amadurecidos da mesma forma? Não. Você até pode ter alegria no coração, mas não ter domínio próprio. E precisa de amadurecer nisso. Você pode ter muita paz, mas não pode ser uma pessoa com bondade. É verdade. Mas elas vão amadurecer. E tem que amadurecer para permanecer. E essa é a nossa consciência que nós devemos ter no nosso caminhar na nossa vida. E eu vou me deter aqui um pouco mais, não é? Queridos, vocês podem ficar, eu vou correr mais 15 minutos só, não é? Mas lembrando aqui, o meu pai ele me contava assim, que na sua cultura africana, o povo fazia quilômetros e mais quilômetros, não é? Para poder ouvir aquilo que realmente era trazido pelos missionários. E aquilo começava na sexta-feira. Não, nós começamos na sexta-feira. E só iam embora domingo à noite, segunda noite, a caminhar. Eles iam caminhando. E era pregador atrás de pregador. Porque era o único dia, o único momento que eles tinham de ouvir a palavra de Deus. E ficavam debaixo de árvores. Não tinham tempos como nós temos hoje. Ficavam debaixo de árvores, ouvindo o que o pregador, geralmente era estrangeiro, tinha para dizer para eles. E andaram quilômetros e quilômetros para ouvirem a palavra de Deus. E na cultura africana as coisas se fazem, aprendem-se a caminhar. É num caminho que se vai se instruindo. E eles ouviam e iam caminhando para as suas aldeias, para as suas tribos, para poderem ensinar aquilo que ouviram para os seus filhos e para aqueles que iriam transmitir a palavra que tinham ouvido dos missionários, né? E aquilo era horas e mais horas. Sai pregador, entra pregador. Sai pregador, entra pregador. Aquilo ia sendo. E o meu pai sempre nos contava a história, como é que eles tinham sede e fome da palavra, né? Então, querido, eu creio que mais 15 minutos estarei ministrando sobre este tema, longanimidade. Espero que você esteja longânimo comigo também para ouvir até o final, não é? Essa palavra de longanimidade significa ser uma pessoa equilibrada, em vez de ter pavio curto, ser demorado em irritar-se, ter boa vontade para com quem fere. No latino é bom ânimo. É crer quando mais ninguém crê. É ter aquela firmeza da alma quando provocada a mudança. Não são as circunstâncias. As pessoas têm um bom ânimo, que vem da palavra alma, ânimo constante. Isso geralmente ela é posta nos nossos relacionamentos. Nós somos seres relacionados e devemos saber nos relacionar uns com os outros, para que a evidência do amor esteja patente, esteja latente na nossa vida e no nosso caminhar, né? Como mais à frente eu vou falar, estatisticamente está mais do que comprovado que as pessoas ficam mais impactadas não com a nossa ação, mas da forma como é que nós reagimos perante as circunstâncias. Nós somos mais impactados quando há uma mudança radical, há uma mudança, uma transformação de circunstâncias, e nós ficamos de olho aberto como que aquela pessoa reage, do que propriamente com a ação que nós fazemos, né? Isso tem a ver muito com o nosso meio, no nosso meio de trabalho, o nosso testemunho. Se você, não é preciso falar, não é preciso dizer nada, mas as pessoas estão de olho naquilo que você diz pela sua boca, mas na sua ação, da forma como você reage, é que elas vão avaliar se de fato vale a pena se seguir, se vale a pena dar ouvidos àquela pessoa. E nós temos que a longanimidade de Deus para com os homens.
Ponto final parágrafo. Não vamos muito adiantar, não é? Sabem, queridos, quanto tempo Deus foi longânimo com você? Meu Deus, né? Meu Deus, misericórdia, né? Eu me lembro, 7 anos a minha mãe orou por mim. 7 anos. Para você que talvez, eu não sei, não é? Eu fui dar uma volta pelo mundo, 7 anos. Minha mãe orou pela salvação do seu filho, não é? Quantas pessoas foram alcançadas, não é? Mais tarde, não é? Então Deus foi longânimo consigo, e nós devemos ser longânimo com o nosso próximo no nosso relacionamento. Não olhe para a debilidade, não olhe para a fraqueza do outro, olhe para aquilo que Deus pode fazer através daquela fraqueza, através daquele erro. É assim que nós devemos ter, portanto, na nossa mente, na nossa concepção, na nossa forma de nos relacionarmos. Todos nós devemos fazer reciclagem constantemente. Como é nos relacionar? Como é que devemos nos relacionar? Porque nós próprios, às vezes, nós não aguentamos a nós próprios. É verdade ou é mentira? Nós próprios, às vezes, não nos aguentamos. Eu digo, Tânia, quando chegar ao céu, você vai ter uma coroa dobrada, não é? Porque para aguentar não é fácil, não é? Não é fácil para aguentar, não é? Não é fácil. E nós devemos praticar essa longanimidade na nossa vida, suportando uns aos outros com amor, né? Não devemos ter aquele exemplo de Tiago e João, não é? Quando chegaram os samaritanos, quando não quiseram receber a Jesus, Tiago e João falaram: Senhor, manda fogo do céu, consome esse povo aqui. Não faça isso, querido. Eu não vim para destruir o povo, eu vim para salvar. Eu vim para salvar essas almas. Eu não vim para acabar com eles, não é? E às vezes nós somos um pouco assim, nós destruímos muitas das vezes aquilo que Deus começa a construir, não é? Então nós temos que ter esse tato que nós sabemos nos relacionar, porque Ele veio para nos salvar. Em Deus, não é? Esta é da sua própria essência, é ser longânimo. Como fala que Deus não quer que nenhum do homem se perca, mas que todos venham a se salvar. Este é o propósito de Deus para a humanidade, né? E Romanos 2,4 ele vem nos falar que é a longanimidade de Deus, não é? É a longanimidade de Deus que não faz conter a ira de Deus, não é? Porque nós estamos debaixo da ira de Deus, mas por Ele ser longânimo é que não manda fogo imediatamente. Mas nós temos que mandar fogo. Nós temos que mandar fogo em todo mundo. No presidente, não é? Mandar fogo no diretor desportivo, mandar fogo às vezes no nosso relacionamento, mas mandar fogo em todo mundo. Menos para nós, às vezes, não é? Menos para nós. Mas não é assim. O Senhor não age assim. E isso não é nosso também. Ser longânimo não é algo natural do ser humano, mas é natural. Poderá ser natural para os filhos de Deus, porque a semente está lá, porque o fruto está lá. Temos é que talvez virar do poente para o nascente, para que o sol possa irradiar e fortalecer e amadurecer este fruto que nós tanto precisamos para nós sabermos nos relacionarmos uns com os outros, né? É aqui, tudo isto para que a longanimidade de um homem para com os homens, não é? Sermos pacientes uns com os outros, termos nosso controle emocional, sabemos controlar as nossas emoções, não é? Controlar as nossas emoções, para nós sabermos nos relacionarmos bem uns com os outros. E não basta ter um pouco de paciência, ou ter paciência por um tempo. É preciso estar em paz todos os momentos, em todas as situações. Por isso é que nós temos que cada vez mais, não é? Cultivar e deixar esse fruto amadurecer. E são esses frutos que devem permanecer na nossa caminhada, né? Aí, esta longanimidade, ela não se revela
na montanha, mas sim no vale. Como foi dito atrás, não é? Que as nossas ações, com as nossas ações ganhamos a 20 a 30%, dizem os estatistas, né? Mas sem dúvida o que mais influencia uma pessoa é a maneira como reagimos em determinadas situações. Sim, 70 a 30% são conquistadas em função da forma como é que nós reagimos perante as adversidades da vida, né? Tudo isso para termos este fruto amadurecido, para que permaneça no nosso coração, para que algo que é eterno, à medida que nós viemos a existir, passamos a ser eternos, para que nós, com as nossas ações, com a maneira como nós lidamos com este fruto, não possamos perder a eternidade daquela pessoa eternamente separada de Deus. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para sermos uma bênção uns para os outros. Conseguimos suportar-nos uns aos outros em amor. Andar mais 1 quilômetro com o outro, dar a outra face para o outro. Para isso o Senhor nos chamou. Para termos este fruto bem patente no nosso coração, no nosso viver, nesse amadurecimento da nossa vida e do nosso caráter. Nós temos que ser aperfeiçoados no nosso caráter, na forma como é que nós caminhamos, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E este propósito é reconhecermos que nenhum de nós, seres humanos, possa se considerar melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Podemos ter funções diferentes para servir ao Senhor, para colocarmos o seu amor em ação. E para isso eu tenho que saber lidar com a debilidade, com o erro, com a falta de cada um. Porque é assim que o Senhor age comigo. Foi assim que o Senhor agiu comigo. E é assim que eu devo agir com o meu próximo. Reconhecemos que devemos tolerar na fé com paciência aqueles que ainda não se desarraigaram deste mundo perverso, assim como Deus fez. É um processo, querido. Não condene, não julgue ninguém. Não julgue ninguém na sua caminhada. A caminhada de um não é a caminhada do outro. A minha caminhada não é a mesma caminhada do que você. Não julgue, não julgue. Não fomos chamados para julgar. Fomos chamados para edificar. Fomos chamados para ajudar. Fomos chamados para levantar. Reconhecemos que, sendo longânimos, temos o dever de levá-los através de nossas atitudes de amor e carinho para Cristo, e não afastá-los com a impaciência, intolerância, num falso testemunho cristão, envergonhando assim o nome de Deus. Reconhecemos que, através deste fruto do Espírito de Deus, não podemos e nem devemos nos desviar do alvo a que Ele nos predestinou em Cristo, que é ganhar almas para o seu reino e edificar o seu corpo através do testemunho fiel. Amém, queridos? Né? Pois se gostamos de ser compreendidos e perdoados, devemos também compreender e perdoar as falhas humanas. Por mais difícil e doloroso que isto represente para nós, não será pior do que daquilo que Jesus sofreu na cruz por você e por mim. Então significa que dá para suportar e sermos pessoas longânimas uns para com os outros. Amém, queridos? É uma caminhada pela qual nós devemos andar para que de facto possamos glorificar ao Senhor Jesus. Esses são frutos que permanecem. Nós não sabemos a dimensão de uma vida. Nós não sabemos que talvez com um ato nosso, com uma atitude nossa, nós podemos afastar aquela pessoa. Você e eu, nós não sabemos o que podemos fazer, mas que Deus, na sua imensa graça, possa nos livrar de sermos tropeço com o nosso proceder na vida dos nossos irmãos, porque fomos chamados para termos bom ânimo e para podermos edificarmos a vida uns dos outros em amor. Amém? E esse fruto, com este fruto, a
a igreja avança. A igreja avança. E devemos avançar neste propósito. Amarmos uns aos outros verdadeiramente. E termos um bom ânimo. Ter um bom ânimo. Não aponte. Abraça. Receba. Chore junto. Esteja junto. Porque aquela pessoa não é você. Aquela pessoa precisa do seu amor e do seu carinho. Precisa da sua compreensão. Precisa da sua tolerância. Precisa do seu desconto. Precisa da sua compreensão. Porque ela é eterna. Ela é filha de Deus. Está num processo pela qual nós devemos ajudar e não atrapalhar com os nossos juízos e com as nossas condenações. Que Deus nos ajude neste caminhar. Amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.